Eu quero aqui iniciar minha fala agradecendo aí os meus 27.677 votos, que foi muito voto. Agradecendo aqui meus amigos vereadores aqui, Abner, Valmir do Parque Minha Lua, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, que esteve nessa campanha nos auxiliando, e com isso nós obtivemos toda essa quantidade de votos aí. Então, fruto do trabalho dos nossos vereadores aqui da Câmara e também dos nossos funcionários da Prefeitura, do prefeito e também de toda a cidade. Nós chegamos a essa marca de 27.677 votos. Eu quero aqui dizer uma coisa que é muito importante, que é justamente o voto de Jacareí. O voto de Jacareí é importante começar a colocar nas pessoas de que nós temos que votar em candidatos de Jacareí ou da nossa região. Por quê? Porque, infelizmente, deputados de outras regiões, que não seja do Vale do Paraíba, ou mesmo aqui da própria Alto Tietê, né, que está bem próximo da gente, um deputado de uma região de Campinas, de Ribeirão Preto, esse jamais nos irá auxiliar com nenhuma emenda. Haja visto que os deputados que obtiveram maior quantidade de votos aqui em Jacareí, lógico, exceção de Eduardo Cury e também Márcio Alvino, não trouxeram voto para Jacareí, não trouxeram nenhum recurso para Jacareí. Eu vou citar alguns nomes aqui: Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, são deputados que obtiveram voto na outra eleição, mas não trouxeram, né? Eu tiro também, venho aqui agradecer alguns deputados, né, que tiveram voto aqui em Jacareí. Por exemplo, Paulo Teixeira é um deputado que trouxe mais de quase R$500 mil para Jacareí. Isso é um montante bastante grande, né? Então, são deputados que a gente tem que realmente tirar o chapéu. Mesmo o Cezinha também trouxe 250 mil, né? Milton Vieira, 150 mil, né? Edgar, e só também para uma correção, o deputado Cezinha de Madureira, ele destinou para a nossa cidade 1.400.000, que já está sendo comprado tomógrafo lá para o centro de imagens. Então, esse ano já chegou esse valor também. Entendi. A gente agradece aí pelo apoio. Legal. Então, com exceção de alguns deputados que nos ajudam aqui, né? Eu sempre falo do Paulo Teixeira, que é um deputado do PT, mas sempre tem nos ajudado aqui em Jacareí, assim como também o próprio Marcos Pereira, né, que é do Republicanos, nos ajudou também, principalmente depois da pandemia, quando houve as cirurgias eletivas, né? Acho que mandou R$200 mil para ajudar nessas cirurgias, né? Esses realmente a gente tem que agradecer todos eles, mas uma boa parte, Tiririca, né? De repente, Kim Kataguiri, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Joyce Hausmann, todo esse pessoal que tem voto em Jacareí, infelizmente, acaba não trazendo recursos. Então, nessas eleições, como, por exemplo, o próprio Eduardo Cury, né, que teve aqui em Jacareí, catou mais de 14 mil votos, que foi o mais votado aqui em Jacareí dos deputados federais. A gente tem que agradecer ele, porque chegou a mandar mais de 12 milhões. É o deputado que mais ajudou a nossa cidade. Assim como o Marcos Bertaioli, ele trouxe mais de 4 milhões, nós temos que agradecer também. O Márcio Alvino, que trouxe mais de 2 milhões também para Jacareí. Então, quer dizer, são deputados que realmente ajudam a nossa cidade. E precisamos realmente agradecer a todos eles por terem trazido recursos para a nossa cidade. Agora, muitos deputados que acabam vindo, pegando nosso voto, acabam não ajudando, e isso realmente faz com que nossa cidade fique eternamente esperando migalhas de alguns deputados, né, de outras regiões, no caso. Bom,
nós obtivemos 27.677, aqui em Jacareí foram um pouquinho mais de 24 mil votos, né? Então foi realmente uma votação bastante expressiva, e aqui também vale destacar que muitos deputados que obtiveram voto em Jacareí, os mais votados, foram realmente de partidos que estavam diretamente ligados aos deputados, aos presidentes da República, que ficaram polarizados no caso. Isso fizeram com que esses deputados obtivessem bastante votos. E, no nosso caso, que nós acabamos ficando no meio do caminho, né, isso aí talvez tenha nos prejudicado. Mas eu fico muito feliz de ter obtido toda essa votação, porque não é muito fácil, tá, obter votos, e principalmente num pleito como esse, em que só de deputados estaduais havia mais de 2.000 candidatos. Então, um volume muito grande de candidatos. E, infelizmente, pelo fato de ainda não termos aqui o voto distrital, faz com que nós sejamos prejudicados com essas votações, no caso. Então, fica aqui uma certa, na verdade, angústia nossa, né? Também um desabafo, tudo mais aqui, que realmente, né, os moradores de Jacareí acabaram apoiando deputados de outras regiões, e tenho certeza que esses deputados não irão ajudar a nossa cidade. Então, a gente fica muito triste com isso aí, tá bom? Lógico, raras exceções aí no caso, tá? Nós citamos alguns, né, que ajudaram o Jacareí, então temos que enaltecê-los também, tá ok? Bom, agora eu queria falar sobre os nossos trabalhos. Eu quero aqui que passasse para o meu slide. Vereador Sazak, só para contribuir na fala do senhor, primeiro parabenizar o senhor pela sua eleição, né? Uma eleição árdua, todo dia o senhor trabalhando, parabenizá-lo, mas só a título de informação, o Paulo Teixeira nos últimos 4 anos, deputado federal do PT, que eu apoiei aqui, ele trouxe mais de 1.200.000 para Jacareí, tá bom? Certo. Só para rechear aí sua fala. Muito obrigado. Eu acabei pegando umas informações, nisso que eu somei deu essa, né? Mas legal, mas a gente agradece realmente. O Paulo Teixeira é um deputado que sempre está aqui em Jacareí, várias vezes eu já tive com ele, né? Então a gente fica muito feliz dele estar ajudando a cidade. Tá bom? Bom, peço novamente o slide 1. No caso, foram colocadas aqui em Jacareí 212 placas, essas de indicativas no caso, na área rural. Todo esse trabalho foi feito pela Mobilidade Urbana, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse era um projeto que, desde a época que eu fui vereador, aliás, fui secretário, e também, posteriormente, como vice-prefeito da cidade, nós começamos esse trabalho de fazer as denominações das estradas e colocando as placas indicativas no caso. Então, felizmente, estão sendo colocadas essas placas, são 212 placas, que são, na verdade, denominativas e também orientativas também. Tá? Com isso, facilitando aí as pessoas que passam pela área rural, sejam elas da polícia, mesmo o SAMU, ou mesmo, no caso, supermercados, empresas que fazem entregas na área rural, estão sendo beneficiados com essas placas indicativas e denominativas no caso. Então, isso é muito bacana, tá? De termos na nossa cidade essas placas que irão beneficiar muito esses segmentos, no caso, de serviços. Bom, outra coisa que eu queria falar também sobre a regularização do CDHU. Então, praticamente, o CDHU, que foram criados aí, entregues em 1997, com 600 apartamentos ali no Campo Grande, em março de 2022, a Fazenda do Estado, ela fez a doação do imóvel em si,
que fica ali na Teófilo Rezende, o CDHU do Campo Grande, em que até o final do ano existe uma previsão de regularizar, fazer a regularização fundiária desse conjunto habitacional. Então, isso é uma coisa muito importante para o nosso município. Então, esse conjunto habitacional que estava totalmente fora da regularização, agora ela vai estar regularizada. Com isso, a gente fica muito feliz, né, de estarmos aí recebendo essa regularização no caso. Bom, existe também um outro slide também que eu gostaria que passasse, no caso, a ampliação de um projeto, de um programa chamado Mãos à Horta. É um trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo. Hoje, ela conta com quase 80 hortas escolares e, com isso, trazendo toda a didática de como se faz o plantio e tudo mais. Existem técnicos e estagiários que fazem essas orientações. E o mais importante de tudo isso é que as crianças começam a ter o hábito de consumir verduras e legumes, no caso, que é de extrema importância, principalmente na questão de saúde. Então, existe um programa do governo federal que chama PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele, na verdade, vem, auxiliar esse programa com o plantio dessas mudas, né, de hortaliças, que irão beneficiar não só as crianças na questão do entendimento de como se planta uma muda de alface, de verduras em si, mas também o hábito saudável de se consumir esse alimento tão saudável que são as hortaliças, no caso. Bom, eu queria que, na verdade, estar colocando uma questão que é muito importante, novamente, é a questão do voto em si. Tá? Eu vejo que essas eleições demonstram claramente o quanto é deficiente a nossa lei eleitoral. Haja visto que o ideal mesmo em nossa região que houvesse o voto distrital. Aí sim, eu vejo que seria o ideal. Nós temos apenas hoje 2 deputados estaduais e um federal. Isso é muito pouco para uma região tão grande como é o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tem mais de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio de habitantes, e só temos 2 deputados estaduais e um federal. Então, eu vejo que é uma quantidade muito pequena, e se houvesse, por exemplo, o voto distrital, com certeza nós teremos representantes realmente à altura do Vale do Paraíba, que é tão grande, mas pouco representada aqui na nossa região. Então, eu vejo com muita tristeza essa falta de representantes da nossa região, e com isso nós ficamos perdendo para as outras regiões como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e assim por diante. Então, fica aqui novamente o meu desabafo nesse sentido. Então, semana que vem nós estaremos de volta aqui. Um abraço a todos vocês.